Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline do canal Match. E nesta aula a gente vai falar em como encontrar os valores de máximo e mínimo absoluto. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, para falar sobre os valores de máximo e mínimo absoluto, primeiro eu vou estar falando sobre o teorema do valor extremo para as funções de duas variáveis. O que esse teorema diz? Eu falo que se a f é contínua num conjunto fechado ilimitado D em R2, ou seja, no plano, então a f assume um valor de máximo absoluto e um valor de mínimo absoluto. Então, o que ele está dizendo? Em alguns pontos, x1 e x2, x1, y1, x2, y2. O que ele está dizendo? Olha, se a f é contínua em um conjunto fechado e limitado do domínio em R2, significa que essa função ela vai possuir valor de máximo absoluto e valor de mínimo absoluto, certo? Então, desta forma, como que a gente vai encontrar máximo e mínimo absoluto? Para encontrar o máximo e mínimo absoluto, para determinar máximo e mínimo absoluto em um conjunto em uma função contínua em um conjunto fechado, limitado do domínio, primeiro a gente vai determinar os pontos críticos dessa função. Depois que determinou os pontos críticos dessa função, a gente vai determinar a f dos valores extremos. Então, eu determino os pontos críticos e calculo a f dos pontos críticos, certo? Determino os valores extremos da f na fronteira de D do domínio e, após determinar isso, a f dos pontos críticos e a f dos pontos de fronteira, a gente vai pegar o seguinte: o maior dentre esses dois valores anteriores é o valor de máximo, e o menor entre esses dois, entre os valores dos dois passos anteriores, é o valor de mínimo, certo? Então, primeiro a gente determina os pontos críticos, determinou os pontos críticos, calcular a f desses pontos críticos. Pega e calcula a f depois dos pontos de fronteiras. O maior valor das f's vai ser o máximo absoluto, o menor vai ser o mínimo absoluto. Para entender melhor sobre isso, nada melhor do que um exemplo. Então, vamos ver um exemplo sobre isso. Então, o exemplo é esse. Determine os valores máximo e mínimo absoluto desta função aqui. O retângulo D, onde o domínio dessa função está considerando entre o x variando de 0 a 3 e o y variando de 0 a 2. Então, vamos entender um pouquinho onde que ele quer que determine os valores mínimo e máximo. Então, aqui no retângulo 0 a 3, eu vou fazer marchar direto. Então, dentro desse retângulo aqui, certo? Então, aqui, ó, é 0, né? Aqui 2 e aqui 3. Então, aqui vai ser 3 e 2, né? Esse ponto aqui. A gente tem
L1, L2, L3 e L4, certo? Mas antes da gente determinar pontos máximos e mínimo aqui, nessa situação, primeiro vamos encontrar os pontos críticos. Então, o primeiro passo é encontrar o ponto crítico. Os pontos críticos. Então, vou pôr ponto crítico aqui. Da função. Então, vamos lá. Derivada parcial da função em relação a x vai dar 2x menos 2y. Isso igual a zero. Então, significa que x é igual a y. A derivada parcial em relação a y vai ficar menos 2x mais 2. Então, significa que igual a zero, né? Então, significa que x é igual a menos 2 sobre menos 2, que vai dar 1. Então, se x é igual a 1, a gente tem que... Isso implica que y é igual a 1, porque o x é igual a y. Então, o ponto crítico é 1 e 1. É ponto crítico. Então, a gente tem que a f de 1 e 1 aqui é a f de 1 em 1, substituir na função, vai ficar 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes 1, então vai ficar 1 menos 2, que dá menos 1, mais 2. Então, menos 2 mais 2, 0. Então, vai dar 1 aqui, certo? F de 1 em 1. Esse ponto, vamos entender se ele é mínimo ou máximo local, tá? Vou fazer dessa forma aqui, aqui só tem 1, tá? Quando tem mais de 1, você tem que verificar. Então, para calcular isso, a gente precisa calcular a segunda derivada aqui em relação a x. Quando você calculou a primeira em relação a x, vai ficar 2. E a derivada, segunda derivada parcial em relação a y, as duas em relação a y, vai ficar 0 aqui, certo? E a derivada parcial, primeiro em x e depois em y, ou primeiro em y e depois em x, vai dar menos 2, certo? Então, a gente tem que aqui vai ficar 2, menos 2 e 0. Então, esse determinante aqui tá dando, ó, menos 4, certo? Então, concluímos que esse ponto crítico 1 em 1, ele não é nem ponto de máximo nem ponto de mínimo. Então, ele é ponto de cela. 1 em 1 é ponto de cela. Eu já vou determinar os valores de máximo e mínimo, classificá-los, tá? Certo, se ele é ponto de cela, tudo bem. E a gente tem que f de 1 em 1 é 1. Agora, a gente vai verificar, só tinha um ponto crítico, agora a gente vai verificar na fronteira.
Então, primeiro em L1. L1, eu vou levar esse gráfico aqui e fazer tudo na outra página, tá? Fica mais fácil. Então, L1. L1 aqui, é essa reta aqui. Ela é reta y igual a zero, onde o x está variando de 0 a 3, certo? Então, substituindo isso na função, a nossa função é essa daqui, ó. X ao quadrado menos 2xy mais 2y. Então, a gente tem que a função aqui, nossa, é x ao quadrado menos 2xy mais 2y. Certo? Isso, né? Então, substituindo na função, a gente vai chegar aqui a f de x e 0 vai ser x ao quadrado, vai ser x ao quadrado, certo? Essa f sempre vai ser positiva, certo? O valor da f é sempre positivo. Se eu acho a derivada aqui dessa função em relação a x, ó, eu caio numa função de uma variável, certo? Então, a derivada de f em relação a x aqui vai ser 2x. Então, a gente tem que, o ponto crítico aqui vai ser 0, né? Certo? E dessa forma, a f de x e 0 é 0 também. Então, 0 e 0, 0 é o ponto crítico. Então, a f de 0 e 0 dá quantos? 0, certo? Aí a gente tem que calcular no outro extremo também. A f, ó, ponto crítico é 0 e 0. Mas só que o x está variando de 0 a 3, então vamos calcular no outro extremo. A f de 3 e 0 vai dar 9. Então, esse daqui é ponto de mínimo, local, né? Ponto de mínimo. E esse daqui, ponto de máximo. Certo? Em L1. Agora, a gente vai calcular em L2. L2, a gente tem que... Isso daqui é x igual a 3, certo? Onde o y está variando de 0 até 2. Então, que função que eu vou cair aqui? F. Então, vai ficar 9, né? Menos 6y mais 2y. Isso a gente cai na função 9 menos 4y. Isso. Então, calculando a primeira derivada, eu prefiro fazendo assim. É a forma que a gente achava em função onde uma variável, o ponto de máximo, aqui vai ficar menos 4. Então, a primeira derivada deu negativa, menor do que 0, certo?
Então, a gente tem que essa derivada aqui nunca vai ser zero, a derivada em relação a x aqui. Então, nunca vai ser zero. Então, não existe ponto crítico aqui, onde isso daqui anula. Então, a gente vai calcular nos valores extremos. Então, a f de 3 e 0, ó, o y está variando de 0 a 2, vai dar 9 menos 4 vezes 0, então vai dar 9. E a f de 3 e 2 vai dar, olha aqui, a f de 3 e 2 vai ficar 9 menos 8, que vai dar 1. Então, esse daqui passa, esse daqui é ponto de máximo, eu vou pôr PM maiúsculo, e esse aqui é o ponto de mínimo nessa situação, que é o M minúsculo, tá? Agora, a gente vai para L3. Em L3, aqui o y é igual a 2, é a reta y igual a 2. Com x variando de 0 a 3, certo? Então, a f aqui de x com y igual a 2 vai ficar x ao quadrado. Aqui vai ficar 2x vezes 2, então vai ficar menos 4x. E aqui vai ficar mais 4, certo? Então, vamos calcular a derivada de f em relação a x. Aqui vai ficar 2x menos 4. Quando é igual a zero aqui, a gente chega com o ponto crítico nessa situação aqui é igual a 2, certo? Então, o ponto crítico é x igual a 2. Então, a f de ponto crítico é igual a 2. E a segunda derivada também vai ser 2, certo? Então, a gente tem que o ponto 2 e 2 vai dar quantos aqui, ó? Ponto 2 e 2. Ó. Vai ficar aqui, ó, 2 e 2. Ponto 2 e 2 vai ficar 4 menos 8. 4 menos 8. Mais 4 vai dar 0, certo? F de 2 e 2 é igual a 0, certo? Então, a gente tem que isso, como a segunda derivada também é positiva, isso é um mínimo local nessa situação aqui, na reta y igual a 2. Agora, vamos calcular nos valores extremos. A gente tem que f de 0 e 2 vai dar 4, né? E a f de 3 e 2 vai dar 1, que é a mesma situação. Que aqui vai ficar 9 menos 6, que é 3, 9 menos 8, 9 menos 12, que vai dar menos 4, menos... Gente, o que é isso? 9 menos 12. Dá menos menos 3, que vai dar 1 aqui. É isso que eu... Deu um curto aqui. Então, ó, o ponto de mínimo é 2 e 2 aqui, ó. Esse é o ponto de mínimo.
absoluto nessa situação. E o ponto de máximo passa a ser esse. Agora, a gente falta ver na L4, onde o y, onde o x é igual a zero. Então, se o x é igual a zero, então é L4. X é igual a zero e o y está variando de 0 até 2. Então, olhando a função aqui, vai ficar 0 e y aqui. A função 0 e y vai dar, ó, x ao 0 ao quadrado vai dar 0, 2. Vai sobrar 2y, certo? Então, a derivada aqui nesse caso vai ser 2. Então, isso daqui nunca vai ser zero, é uma função crescente. Então, para a gente obter ponto de máximo e de mínimo, então não existe ponto crítico. Vamos olhar os valores extremos. Então, vai ficar f de 0 e 0, que vai dar 0, e a f de 0 e 2. De 0 e 2 vai dar 4. Então, esse aqui é ponto de mínimo, e esse é ponto de máximo. Agora, vamos observar todos os pontos que a gente tem. Vamos olhar os pontos de mínimo. A todas as F. A gente tem que F de 1 em 1 deu 1. Só que esse daqui a gente viu que é um ponto de Cella. F de 0 e 0 dá 0. A F de 0 e 2 deu 4, né? Em todas as situações aqui. F de 3 e 0, 9. F de 3 e 2, 1. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Dois, 3 e 2, 1. Tô olhando a minha folha também, tá? Só para facilitar. A F de 0 e 0, 0, de 3 e 0, 9, já foi. F de 0 e 2, 4, e de 3 e 2, 1. Então, dentre essas F, a que tem maior valor é essa. Então, esse daqui é de ponto de máximo absoluto. Dentre as F que tem menor valor, é F de 0, 0. Certo? Então, e a F de 2 e 2, deixa eu ver. Deixa eu ver se teve F de 2 e 2. 3 e 0. Ah, e a F de 2 e 2 aqui, ó. Que é 0. Eu tinha esquecido dela aqui. A F de 2 e 2. Que é 0. Então, essas duas aqui, ó, é ponto de mínimo absoluto. Bom, então, tem dois mínimo absoluto no ponto 0, 0 e no ponto mínimo absoluto. E aqui também é ponto de mínimo absoluto. Então,
Isso daqui a gente viu que esse ponto aqui é ponto de célula. Então, o único ponto crítico da função de duas variáveis, ele ainda era ponto de célula. Então, o ponto de mínimo absoluto é 0, 0, 0, e 2, 2 e 0. O ponto de máximo é 3, 0, 9. Então, o valor absoluto, máximo absoluto é 9, o valor mínimo absoluto é 0. Então, essa é a forma de encontrar pontos de mínimo e máximo absoluto, certo? Quando a minha função é limitada e fechada, certo? Então, essa foi a aula de ponto máximo e mínimo absoluto. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de inscrever no canal e de deixar o seu like. Até a próxima!